Claquete! Vamos nessa? Vamos nessa. Certa vez esse aqui, ó, senhor René Nunes, psicoterapeuta, fez uma provocação no meu vídeo. Eu coloquei um videozinho, que se der certo eu coloco aqui na edição, de um pai pegou a menininha, colocou ela de frente para o espelho, então o pai estava atrás, ela estava na frente, e o pai falou, repete comigo, eu sou bonita, eu sou poderosa, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. E por aí vai o vídeo. E aí meu amigo aqui fez uma provocação para mim. Ele falou, você acha que isso é inteligência emocional? E é sobre isso, sobre esse tema que a gente vai fazer esse vídeo. Inteligência emocional. É isso aí. Vamos nessa. Bom, o que eu acho que é inteligência emocional e para onde eu quero levar esse vídeo, para que espaço eu quero ocupar com isso? Sabe aquele momento quando você está no seu trabalho, você está puto da vida com qualquer coisa, porque não deu tempo de entregar relatório, ou porque você já chegou da rua, alguém te fechou, você está puto. Depois eu tenho até uma história interessante para contar disso. E aí você perde as estribeiras, perde a linha, grita com alguém, bate a mesa, esbraveja, no trabalho, na sua casa, sei lá onde for. E aí você fala, passei da conta, perdi o equilíbrio, né? É disso que eu quero falar. Você já viveu isso? Por que você acha que cada vez mais as pessoas desligam o racional, desligam as escolhas do manter a calma, a ponderação e entra num campo semântico que é além do racional, além do que nos torna humanos, tranquilos, que podemos optar por escolhas melhores ou piores? Por que tem acontecido isso cada vez mais? Com o chefe, né, o chefe com seus colaboradores, dentro de casa, com a família. Por que você acha que está acontecendo essa porra, vou falar, fica na boca, e como que a gente pode perceber isso, controlar? Agora é com você. Tá bom. Para começar, vamos pensar então um exemplo. Né? Ontem, por coincidência, eu assisti um episódio de uma série que até recomendo quem ainda não viu, se você já viu ou não também, que chama Black Mirror. Não, Netflix, né? Netflix tem um cascaio pra gente, segunda vez que a gente fala deles. É verdade. Precisamos de, como é que chama? Patrocínio. Bom, tem uma série que chama Black Mirror e tem um episódio, salvo engano, que chama Queda Livre. Eu já havia assistido antes e ontem estava passando e resolvi revê-lo. E a ideia dessa série, desse episódio específico, tem mais relação com as redes sociais e tal, em que as pessoas elas têm aquela coisa do like. Né? Então, cada indivíduo tem lá uma quantidade de likes, e quanto mais likes, mais ela é bem sucedida na sociedade, digamos assim. Só que para isso, ela precisa manter uma postura o tempo todo de uma pessoa feliz, de uma pessoa sensata, de uma pessoa supostamente equilibrada, que não pode xingar ninguém, que não pode falar palavrão e entre... Que tá bem com todo mundo, tem tudo, vida ótima, vida é linda, que delícia. Que digamos assim, a uma primeira vista, né, parece que essa pessoa está equilibrada. Ok. O que garante pra gente uma vida equilibrada mentalmente ou emocionalmente? Né? Ou o fato de você estar lá no trânsito ou no trabalho ou alguma coisa e de repente não vai bem, né? E você, sei lá, mantém na paz, né? Como diz as pessoas aí no sistema Zen, né? No plano Zen. Né? Isso é saudável? É uma boa pergunta pra gente pensar. Né? Porque na verdade, você, eu, todos nós humanos temos uma característica que é animal. Ok. Nós somos biologicamente constituídos como os outros animais. E desta forma, é natural que a gente sinta ansiedade, que a gente sinta um certo nervosismo, que a gente sinta medo, que a gente sinta uma série de coisas diante das situações que vão sendo colocadas na nossa frente. Mas um dos fatores que nos separa dos animais irracionais não é a capacidade de pensar e fazer escolhas conscientes. E veja só, eu estou entendendo que você está falando aqui, o explodir faz parte do processo, não é isso? Sim. Mas será que vale a pena explodir? Será que a gente não tem que controlar essa explosão? Porque na maior parte dos casos, quando há uma explosão, há em seguida um arrependimento e depois você vai ter que dar o seu jeito de contornar isso daí. E poderia até pensar, será que era necessário? Pois é, aí está uma questão para se pensar. Né? Primeiro, a pessoa geralmente quando explode, ela possivelmente explode porque ela tenta segurar
muita coisa por muito tempo. Né? A pessoa... aquilo que eu digo com uma certa frequência, do diálogo, até nós conversamos já alguma vez sobre isso, né? Conversar é algo que possibilita colocar para fora uma série de coisas que muitas vezes fica ali reprimido, fica guardado e chega uma hora que vai explodir. Então, veja, geralmente uma pessoa que tem essas crises ou esses momentos de explosão é porque em algum momento ela foi guardando uma série de coisas e não conseguiu extravasar. Vamos dizer, no trabalho, então, o cara está ali sendo pressionado por resultados, tem que apresentar lá, fazer jus ao salário, ao cargo dele, então ele sofre muita pressão, não consegue extravasar e extravasa em cima do outro, é isso? Sim, sim. Mas vamos pensar assim, não é que ele não consegue extravasa em cima do outro. Por exemplo, ele está sofrendo uma pressão. Ele se sente tão acuado naquele trabalho, na responsabilidade que ele tem, ou na pressão que vai sendo dada, que ele não consegue dizer que está difícil. Às vezes, a pessoa está ali ralando, sofrendo, sobrecarregada e não pode dizer que está sobrecarregada. Mas quando ele grita com alguém, perde a linha, ele já está falando, sim, mesmo sem verbalizar, que está sobrecarregado. Sim, mas é que aí chegou num certo limite. Mas aí parte da maturidade, enquanto humanos, não enquanto idade, enquanto humanos, parte desse desenvolvimento emocional não é conseguir dosar as emoções e saber direcionar, porque você pode, é uma opção sua, gritar no trabalho. Talvez não seja a melhor opção, porque depois haverá uma consequência disso. Você pode guardar essa cobrança e descontar, por exemplo, na comida, também talvez não seja melhor, pode descontar na academia, não tem opções melhores, porque no meio, te interrompi, porque no meio social, isso daí tem uma consequência. Pois é. Tem gente que explode e mata outras pessoas no trânsito. Já viu aquele filme Um Dia de Fúria? Não assisti ainda. É um filme antigo, procura aí no Netflix, Um Dia de Fúria. Netflix não, né? Netflix não. O cara, cidadão comum, classe média, norte-americano, trabalhador, de repente entra em parafuso, pega uma metralhadora e sai matando pessoas por aí. Um dia de fúria. Mas veja, você trouxe um tema que vai levando a outras consequências, né? Você diz aí, descontar na comida, né? Tem gente que vive hoje compulsão das mais diversas. Até diria que estamos vivendo uma época de tempos muito compulsivos. Seja na comida, seja na atividade física, seja na política, né, que está muito passional, as pessoas vivem isso com uma certa paixão extrema. Não raciocínio, né? Na verdade, se você for observar, tudo é levado numa certa intensidade, né? Nessa paixão, nesse movimento muito intenso. Porque é uma tentativa, uma busca de, vamos dizer assim, sanar alguma outra coisa que não está sendo dado atenção, né? Por exemplo, a sobrecarga no trabalho, ou alguma ansiedade, ou alguma questão interna que não está bem resolvida, bem trabalhada, e a pessoa vai buscar na compulsão por compra, por comida, por atividade física, por beleza, por sei lá o que, sanar alguma outra questão. Uma compensação. Uma espécie de compensação. E aí tem um detalhe, né? Muitas vezes é difícil a pessoa admitir que aquela outra parte precisa ser vista, precisa ser trabalhada. As pessoas às vezes não aceitam aquela questão. Mas então como que a gente como trabalharíamos a questão do equilíbrio emocional, da inteligência emocional? Porque existem as vertentes, diversas vertentes, e tem aquele que fala, olha, trabalhe de maneira estratégica no trabalho, não exploda, procure explorar o melhor das pessoas para receber o melhor do seu time, da sua equipe, do seu treino. Como que a gente trabalha essa questão de equilíbrio emocional, inteligência emocional? Por um lado, eu responderia rapidamente assim para você. Autoconhecimento. Em que sentido? Aquela famosa frase. Conhece a ti mesmo e saberás a verdade. Não sei se saberás a verdade. É uma questão. Mas, por outro lado, quando eu penso no autoconhecimento, né, você fala em que sentido, eu diria assim,
não o autoconhecimento necessariamente da supervalorização das suas qualidades. Eu penso que é muito mais pelo contrário, né? O autoconhecimento de você poder olhar para aquilo que você tem de pior. Ah, não de melhor? Olha, nunca pensei em olhar o seu pior. Continue, não vou te interromper, continue. Porque, veja, acontece que aquilo que a gente tem de pior, muitas vezes a gente não olha e é aquilo que nos atrapalha. E isso que a gente não olha, a gente vai negligenciando de uma tal maneira, fazendo de conta que não existe, né? Fazendo de conta que, não sei do que está falando. Então, por exemplo, né, a questão da explosão. A explosão, ela está ligado a alguma coisa que muitas vezes a gente negligencia na gente mesmo, né? Ou, por exemplo... Ou até que não sabe como lidar com aquilo, né? De repente, pode ser uma negligência consciente ou inconsciente. Não sei como tratar desse assunto, não vou tratar, porque vai entrar num campo semântico aí que eu não tenho domínio, então deixa ele no canto. Eu vou dizer assim, na verdade a gente sabe que está ali. Né? A questão é que é muito difícil admitir, é muito difícil dizer que aquela questão está ali. A gente faz de conta que não está. Vamos dizer assim, é como se fosse algo feio que a gente tem e faz de conta que não tem, passa uma maquiagem para disfarçar. Então a nossa postura, na grande maioria das vezes, no envolvimento social, é maquiada. Falso. Feio. Fala. Não, fala você, pode falar. Então, aí que está a questão, né? É feio, mas eu diria, será que é feio ou é humano? Eu pensei outra coisa. Fala. É feio, mas será que é errado? Boa, também. Porque assim, às vezes a gente tem a tendência de achar que alguma coisa feia é errado, é proibido, é pecaminoso, é criminoso. É feio, mas será que é bom? Ou será que é ruim? Então, na sua opinião, algumas coisas decorrem do não olhar para as coisas que a gente tem de pior ou tem de ruim, e por não saber tratar disso, a gente não consegue chegar num ponto de equilíbrio. É isso? Sim. Aí eu vou dizer uma coisa, tem um outro detalhe. Quando você diz se é bom ou é ruim, eu talvez diria que não é essa questão de bom ou ruim. É a questão da lente que eu uso para enxergar aquilo. Porque eu posso falar bom para quem? Ruim para quê? Sim. Né? Sim. É porque, eu não sei, mas eu acho que quando você está dentro de uma corporação, está dentro de um ambiente corporativo, não se espera que você perca o equilíbrio emocional. As pessoas contam que um líder tem uma pessoa de alta performance está sempre bem, consegue absorver os impactos, consegue administrar aquilo, não repassar uma cobrança para a sua equipe, para a galera produzir. Não sei, eu acho que esse é um senso comum que se tem. Não sei se isso é uma verdade, talvez não seja 100% de verdade. Mas ninguém quer conviver com um chefe ou... Eu tenho que editar depois, né? Deixa assim. Ninguém quer conviver com um chefe ou com um colaborador ou com um parceiro de equipe que é desequilibrado. Que vai explodir, que vai bater a mesa. Pá! Porra! Você não fez isso de novo! Isso, cara, você não quer viver com essa pressão. Bom, me ocorreu uma questão. Vai falando que eu acho que Você sim. centralizou? Bom, me ocorreu uma questão. Você já percebeu que quando as pessoas hoje em dia perguntam assim pra você: "E aí, Leonardo, tudo bem?" Bem, Tudo bem. tudo bem. Na grande maioria das vezes, ninguém pode dizer que não está bem. Até porque ninguém quer saber, quando a gente pergunta, são poucas as pessoas que querem saber se você está de fato bem. É só um protocolo social. Você está bem? Sim. Ok, segue o jogo. Ninguém quer falar, você está bem? Ah, não. Aí você vai falar, putz, já tenho os meus problemas, por que eu vou querer saber dos seus? Mas o que eu quero dizer com isso? Né? É que a característica emocional
nem sempre é levado em conta. Você falta o serviço porque você está com uma indisposição física, você está com uma dor de barriga, tem alguma questão física envolvida. Mas dificilmente você vê alguém dizer assim, não vou trabalhar hoje porque eu não estou bem. Não tá bem emocionalmente? Emocionalmente. Mas a gente não foi criado, eu acho, para falar assim, não estou bem emocionalmente. É uma pressão muito grande. Você tem que estar bem. Ninguém quer saber dos seus problemas. Mas os seus aí problemas que são tá. os seus. Aí que está o ponto. Né? A questão emocional, ela é grande parte deixada de lado. Né? E aí que está a questão quando eu coloco de que, como você chama de inteligência emocional, eu não costumo usar esse termo, Que mas termo que você usa? não penso nesse Não tem um termo, uma assim, denominação. especificamente. Okay. Né? Mas o fato da questão emocional, a inteligência emocional, qualquer que seja o nome que se use para isso, ela está muito ligado ao quanto a gente tem capacidade de olhar para essas nossas questões internas, para olhar para o que nos faz, o que tem de mal dentro da gente e conseguir lidar com isso, e conseguir trabalhar isso. Né? Enquanto que, socialmente, culturalmente, o que acontece você tem que estar bem o tempo todo, você tem que sorrir o tempo todo, você tem que ser feliz o tempo todo. Até dias desses eu estava fuçando lá numa rede social e tem uma pessoa que eu conheço, uma colega, que só posta coisas felizes, né? E parece que ela tem uma vida de glamour. E eu conheço ela pessoalmente, não é assim, né? Não é esse glamour. Então, assim, vejam quanto que se existe na sociedade uma cobrança da felicidade. Né? É porque eu acho que a gente não está preparado para a cultura da não felicidade. Até porque a questão da felicidade é uma coisa muito delicada, né? Por quanto tempo dura a felicidade? Eu acho que a sua felicidade vai muito de acordo com o seu nível de sabedoria. Eu acho que quanto mais você tiver sabedoria para aproveitar os momentos, independente se forem bons ou ruins, mas conseguir discernir, falar, olha, isso, mesmo sendo um momento ruim, isso vai ser importante para mim. E se você conseguir fazer essa leitura, vai ser importante para o meu amadurecimento. Se você conseguir fazer essa leitura, talvez você seja feliz. Porque eu acho que existe um conceito de que felicidade só existe naquele campo onde tudo acontece do jeito que você quer. E eu acho que felicidade é uma coisa um pouco mais ampla do que acontecer só no campo que você quer. As coisas vão acontecer querendo você ou não. Tem coisas que a gente tem controle, tem outras coisas que a gente não tem controle, ou tem menos controle. E as coisas acontecem e você tem que saber aproveitar aquele momento, né? E eu acho que aproveitar aquele momento, seja ele que vai em direção ao que você quer ou não vai em direção ao que você quer, eu acho que é aí que pode se encontrar a felicidade, a sabedoria em ser feliz. E eu acho que também a felicidade são picos, né? São momentos. Quem é feliz o tempo todo é tolo, porque não dá para ser feliz o tempo todo, em todos os momentos. Mas quem consegue pegar algumas migalhas, eu acho que consegue viver mais Hoje, feliz. bem cedo, uma pessoa que eu conheço fez uma postagem no Instagram. Uma pessoa que eu conheço eu. Uma pessoa que eu conheço, aqui não apareceu, uma pessoa que eu conheço, fez uma postagem no Instagram, no Story, e disse algo mais ou menos assim: do que é que você se alimenta? Do que é que você se alimenta? Qual é a sua dieta? Isso é uma treta, né? Qual é a sua dieta? Porque assim, aquilo que você consome, muitas vezes vai definir ou vai dar um direcionamento para onde você mira a sua suposta felicidade. Se você está consumindo, exemplo, só assuntos relacionados a beleza e estética, você vai mirar só nisso. Isso vai virar um certo alvo para você. Só que aquilo que muitas vezes a gente consome é editado, é manipulado. Sim, sim. Talvez não por você, mas pela fonte que te alimenta, dessas informações que você está consumindo. A gente nunca vê o que tem por trás. E acredita que aquilo é uma verdade. Sim, a gente nunca sabe o que está por trás daquilo, né? Ou, por exemplo, mesmo uma pessoa que, por alguma razão, conseguiu alcançar algo que você almeja, o que você sonha, o que você, mais do que isso, idealiza, porque tem muito a ver com idealização, o que ela viveu para conseguir aquilo a gente não vê. Né? Eu gosto de um exemplo
não vou saber dizer o nome da bailarina agora, uma bailarina russa já falecida, que viveu a vida toda do balé, e inclusive ela foi uma das que protagonizou o Cisne, lá, o balé do Cisne, do Tchaikovsky, e ela dança muito lindamente. E se você procurar lá no YouTube, vai encontrar a bailarina russa, o Lago do Cisne, e ela conta... Bolshoi, não é isso? Sei lá, o balé de Bolshoi, sei lá como chama essa merda. O nome dela específico eu não vou lembrar agora. Mas enfim, desculpa, tá muito importante. Mas a questão é que o que a gente vê quando você assiste um vídeo como aquele, eu diria assim, algo tão perfeito quase que divino. Só que o que a gente vê é só O resultado final. o resultado final. Né? Esse vídeo que eu estou me referindo especificamente, ela tem quase 80 anos. Né? Você pensar numa mulher de 80 anos fazendo o que ela está fazendo, que tem muita gente com 16, 20 anos que não consegue fazer, né? Que tem mais estrutura física para fazer e não faz, ela consegue. Só que o que ela viveu para chegar naquele estado de perfeição, ninguém nunca viu. O pé da bailarina, ninguém vê. Exatamente. Então é essa a grande questão. O quanto que muitas vezes a gente se espelha em algo que a gente está vendo só o resultado final. E isso, muitas vezes, acaba gerando frustração, gerando angústia, gerando irritação, porque você não consegue. Né? Porque nem tudo é mágico. Aliás, nada é mágico. Mas talvez você não consiga da mesma forma que o outro. E aí eu acho que é importante você viver a sua história. Né? É aí que são os conceitos de inveja e de exemplo. Inveja é quando você quer viver a história do outro. E exemplo é quando você tem como parâmetro a história do outro para basear a sua vida e conseguir resultados iguais, melhores, enfim. Mas eu acho que tem que ter essa questão, não? Bom, vamos pensar assim. Resultados iguais, Ninguém vai ter. Porque eu vivo a minha vida, você vive a sua e acabou. Por mais do que isso, né? Pela história, pela bagagem também. Sim, né? trajetória. A trajetória que eu vivi, as coisas que eu carrego comigo, meu histórico familiar, meu histórico escolar, por mais que tenha alguma proximidade, por mais que a gente tenha vivido, né, algumas pessoas vivam coisas muito próximas, nunca vai ser a mesma. Nem irmãos, né, filhos dos mesmos pais, que estudaram nas mesmas escolas, têm histórias diferentes. Sim. E vão alcançar coisas diferentes, vão idealizar coisas diferentes. Sim. Sim. Mas é preciso ter essa consciência, porque senão você vai querer viver a vida do outro. Sim, aí que está o ponto, né? Talvez eu chamaria o seu termo da inteligência emocional conseguir ter consciência de si no mundo. Nossa, mas isso é muito amplo, muito profundo. Tem gente que passa uma vida sem conseguir se entender no mundo. Seja ela curta ou grande. É complexo, né? Tem gente que passa uma vida... Tem um livro que eu gosto muito que chama... Acho que só A Fantasia, ou Fantasia, não me lembro mais agora, do Juan Davinazio. E ele começa definindo a fantasia. Ele fala que a fantasia é como um livro de bolso que a gente carrega em qualquer lugar. Você pode estar no café, no trem, e pode fantasiar o que você quiser. Exato. Né? E ele compara a fantasia como um véu colocado na frente dos olhos em que a vista fica distorcida. O véu do esquecimento. Estamos indo para o espiritismo, hein? Vamos pensar assim, é um véu que distorce a realidade. Realidade. E ele diz que muitas pessoas vivem uma vida toda e nem se dão conta de que estão usando esse véu. Mas a fantasia muitas vezes não é melhor que a realidade? Porque a fantasia é perfeita, você vive do jeito que você quiser. Sim, mas aí você não vive... Tem um ditado que diz assim, sabe qual é a melhor forma de você perder um ídolo? Ou perder um ídolo. A melhor forma para você perder um ídolo é você conviver com ele. Sim. Na medida que você... Porque você fantasia um negócio, fala, nossa, esse cara é perfeito, eu quero ser que nem ele. Olha como ele conseguiu os resultados, como ele construiu a vida, como ele planejou a família, como convive com ele. Você vai falar, As pessoas não sabem, né? Aliás, não sabem, não acreditam que uma pessoa, um ídolo, alguém famoso, faz xixi e cocô.
De novo, a gente cai naquele resultado final que você falou. A gente tem a tendência de olhar o resultado final, de olhar a bailarina perfeita e esquece de observar, de avaliar, de mensurar o quanto de esforço teve ali naquela trajetória. Mas então, é essa questão da idealização. Né? Quando a gente idealiza, né? Idealiza vem de ideal. Então Sim. eu olho para fulano, né? E vejo aquele fulano como ideal. Né, perfeito, cheio disso, cheio daquilo. Então, quando se idealiza, quanto maior a idealização, vou dizer assim, maior a frustração. Sim. Né? Porque quanto mais você idealiza, mais inatingível fica, nunca você vai conseguir alcançar. E tem uma coisa também, falando de idealização e frustração. Eu acho que a frustração é tão grande porque você criou uma realidade, né? Você criou a sua fantasia de acordo com os seus parâmetros. E aquilo não necessariamente tem a ver com a realidade. É a sua história, é o seu momento, então é o seu mundo e você cria aquilo ali. Né? Você cria aquela bolha, esse campo semântico em que você decide passar algum tempo ou a vida toda. E uma vez que você sai daquele campo e vai de encontro com o que de fato acontece, você fala, me decepcionei. Não era o trabalho que eu esperava, não era o casamento que eu imaginava, não era, enfim, não era um monte de coisa que você imaginava. Mas, de novo, eu imaginava. Pois é, aí eu retomo aquilo que eu disse antes. Né? Conhecer o que você tem de pior. É muito difícil isso. E quando você conhece o que você tem de pior, o que vai acontecer? Você vai começar a olhar para aquilo que você idealiza e por que você precisa idealizar aquilo. Né? O que está por trás dessa suposta idealização, desse movimento em querer aquilo demais? E o que precisa para você se conhecer o seu pior, o que você tem de pior? Aí que tá. Você vai ter que procurar um profissional para fazer esse trabalho com você. Sozinho? Não dá. Por quê? Não dá porque você está envolvido nesse movimento de fantasia, de imagem distorcida, você acaba se distorcendo a imagem que tem de si mesmo. E por que, na sua opinião, nós não somos criados, orientados dentro de casa, na escola e nos pequenos núcleos sociais que a gente vive, a olhar o nosso pior e trabalhar isso? Pois é, aí volta naquele vídeo, né? Aquele vídeo que fala, você é bonita, você é forte, você é poderosa, você não é melhor do que ninguém. Eu penso que a sociedade tenta o tempo todo colocar esse tipo de discurso na mente das pessoas. Mas eu acho que aquilo ali, por exemplo, voltando no vídeo do pai para menininho, não é isso? Isso. Eu acho que ele está trabalhando contraponto. Porque naquela sociedade, o que ela não ouviu dentro de casa, ou melhor, o que ela ouviu dentro de casa vai ser colocado à prova na rua. Vão falar, você não é bonita, você é pior que todo mundo, você não presta. Isso é para o cara que é pobre, isso para o cara que é negro, isso para o cara que é gordo, isso é para todo mundo. Isso é porque ele vai consumir na mídia, porque vão vender um padrão de estética no qual você não se encaixa, porque vão vender um carro no qual você não tem dinheiro para comprar, porque vão vender um monte de coisas. E eu acho que se não tivesse reforço dentro de casa, que é o caso daquela menina, ela vai se sentir lixo, porque ela fala, eu não me enquadro, eu não Pois é. Eu não caibo, tá certo falar? Acho que sim. Eu não caibo nessa sociedade, eu sou uma pecinha fora desse Lego aí. Então, mas aí que tá um ponto. Será que é só o fato de dizer isso? Basta. Tem que viver isso. É que verbalizar eu aprendi com você. Verbalizar é o primeiro passo. Sim, é extremamente importante. É colocar pra fora. Porque assim, o fato de dizer, repita comigo, É um eu sou reforço. isso, eu sou aquilo, não necessariamente é o suficiente. Né? Sim. Eu vou dizer assim, tá bom, tem efeito, mas é temporário, tem prazo de validade. Porque não é isto que dá para aquela pessoa a capacidade de ela enfrentar todos os desafios que ela vai se deparar no mundo, da pressão, da agressividade. Não é isso que vai dar a ela a capacidade de enfrentar esse mundo. Concordo, tem que ser muito mais do que isso. Mas sem isso, ela fica mais fraca. Não sei. Eu não sei se Ou isso mais é vulnerável. essencial. Eu não sei se isso é essencial. Eu acho que outras coisas são muito mais interessantes. Tipo,
alguém batendo na porta. Voltamos já. Tipo, as questões afetivas. O cuidado, mais do que, repita comigo, é o afeto, o toque, a proteção, o diálogo, o abraço, o amor de uma maneira explícita na relação daquela, citando esse exemplo, né, de pai e filha, como isso é demonstrado, como isso é cuidado. Certo, você está colocando isso num campo familiar. E quando a gente está num campo social, por exemplo, na empresa, como que você reforça esse estímulo positivo de equilíbrio, de controle, de ponderação, num ambiente de estresse, num ambiente de performance, num ambiente onde as pessoas, não necessariamente quer o bem do outro? Me botou no microfone. Ah, meu amigo, mas aí é com você. Mas veja só, muito possivelmente, se existe essa falha, né, vamos dizer assim, essa dificuldade, essa questão emocional nesses outros ambientes de enfrentamento da pressão profissional, social, possivelmente também existe uma falha no amor. E aí é um outro campo, né? Porque a pessoa precisa trabalhar as suas questões de si mesma, dela com ela mesma, da autoestima, de como ela se relaciona fora do ambiente de trabalho, como ela se vê, como ela se aceita, como ela se entendi onde você quer chegar. Você está falando que se ela apresenta algum destemperamento no ambiente social, esse destemperamento decorre do ambiente pessoal, individual, amoroso, familiar. É isso? É uma rede, não é? É tudo. Né? Como essa pessoa vai se sentindo aceita ou não, como ela vai se vendo, como ela vai se permitindo amar e ser amada. O Freud dizia uma frase que é bem interessante. Grande Freud. Em última instância, é preciso amar para não adoecer. Jesus Cristo, brincadeira. Em última instância, é preciso amar para não adoecer. Para não adoecer. Terminamos com essa frase de efeito. Tá bom. Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que por hoje é só. Por hoje basta, né? Acho que tem muita coisa para pensar aí, né? Dá o seu LinkedIn, o seu Instagram, o seu e-mail. Olha, desculpa. No outro vídeo teve bastante comentário. Então, se você gostou desse vídeo, comenta alguma coisa. Fala o que a gente pode melhorar nos próximos. Se precisa ter um próximo. Deixa o seu curtir aí. Clica lá na página do Leonardo Pio. Como é que tá lá? Palestra Leonardo Pio. Clica e segue ele. Coloca lá o sininho também para você receber essa atualização. Passa o seu Instagram. Meu Instagram é René Nunes Psi. Segue lá, tá bom? Eu vou colocar aqui, mas é René Nunes Psi. Isso, lá vocês conseguem encontrar. Perguntem para ele, mandem mensagens no direct. Fala, René, me ajuda. Tô precisando de orientação. O que eu faço? É com ele. Para mim é só palestra. Ele é tratamento. Combinado. Estamos de rosa. Hoje não combinamos, mas estamos de rosa por causa do Outubro Rosa. Outubro Rosa, é verdade. Outubro Não tinha Rosa. pensado nisso. Valeu. Tchau. Falou.